Sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles. Abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que está acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida e querida de Deus, paz e bem. O Evangelho de hoje nos traz um ensinamento atemporal. Um ensinamento que cada um de nós precisa cultivar em seu coração. Precisa disso durante toda a sua vida. O caminho que Jesus nos propõe, aquilo que Ele nos revela como ser grande diante dos seus olhos e diante do Pai. Percebam que Cristo estava mais uma vez com seus discípulos. E ao longo da liturgia a gente percebe que quando ele está com seus discípulos, há uma palavra, um ensinamento, há algo mais íntimo. Jesus fala mais direto. Jesus, ele quer estar com seus discípulos para ensinar-lhes de forma mais profunda. E aí surge no meio deles, dos discípulos, uma pergunta, uma inquietação. Quem de nós, porque Jesus falava da sua partida. Então, naturalmente, o mestre, ele, no entendimento deles, o mestre ia se ausentar, né? E alguém ia assumir. Então, quem é o maior? Quem aqui vai tocar esse projeto à frente? Quem vai assumir as rédeas? Quem é o nosso líder? E na nossa vida, principalmente na vida da caminhada com Cristo, isso muitas vezes vem ao nosso coração. Eu acho que tal pregador, eu gosto muito de ouvir ele tem um destaque. Eu quero fazer muitas coisas, eu quero
está à frente de tudo. Eu tenho inveja de ou me incomodo com um irmão, uma irmã que começa a trabalhar na comunidade e se destaca. Gente, tudo isso são vaidades que são naturais da gente. A gente aprende isso ao longo da vida, a gente aprende que é necessário ser o destaque, ser o melhor. Cristo vem nos ensinar uma outra dinâmica. Se queres ser grande, seja o último. E quando ele fala o último, não é o último coitadinho, não. Quando ele fala o último, é o servo de todos. Essa é a resposta do nosso Senhor. Perceba o questionamento, a necessidade ali dos discípulos, né, de saber, era legítima. E Jesus não nos critica por ter esse tipo de pensamento, mas ele ensina que se o seu desejo realmente é ser o maior, é ser grande, não busque ser o servo. Busque estar a serviço. A serviço de quem? A serviço de todos. Assim como o próprio Cristo o fez. Percebam, Jesus não nos pede nada que Ele mesmo já tenha realizado. Jesus, que é Deus, não usou disso. Jesus, que é homem perfeito, sem pecados, não usou dessa condição para ser servido, para ter um destaque em cima de ninguém, para receber aplausos. Muito pelo contrário. Jesus foi o primeiro a ser servo de todos. E no seu trabalho de servidão, ele conquistou para cada um de nós a plenitude da vida. Que nós possamos seguir o exemplo do nosso Senhor. Seguir o exemplo de Maria, serva de todos, serva da igreja. Seguir o exemplo de tantos santos, santos contemporâneos, como Santa Madre Teresa de Calcutá. Santos que revolucionaram a igreja, como São Francisco de Assis. E a grande maioria, porque o santo, ele nada mais fez do que se colocar a serviço de Deus e realizar na sua própria vida aquilo que Deus lhe apresentou, lhe revelou, lhe solicitou. Que a gente aprenda com isso, que a gente tenha mesmo um coração humilde, que a gente entenda que se colocar a serviço também muitas vezes é fazer aquilo que talvez para a gente nem faça sentido, nem tenha prazer, mas quando nós entendemos que Deus nos pede algo e revela algo para cada um de nós, e a gente se compromete a fazer, que a gente tem alegria de fazer a vontade do Pai. Muitas vezes nem é a nossa vontade. De fazer de forma gratuita, de fazer sem julgamentos. E principalmente que a gente possa olhar para a igreja como um todo, como uma comunidade em que Cristo e o Espírito Santo derramado em cada um de nós, ele age de forma distinta de um e de outros. E que a gente pare de comparar. A comparação, quem é o melhor, quem é o mais assertivo, quem é isso, quem é aquilo, gente, isso não é produtivo. Porque os dons do Espírito são distribuídos do jeito que Deus quer, não é da nossa cabeça.
Então, alguns vão ter a graça de aparecer um pouco mais, mas que nós entendamos que é conforme Deus quer, não conforme a nossa vaidade, o nosso desejo. E rezemos pela unidade da igreja e para que cada um de nós, filhos e filhas de Deus, nos coloquemos a serviço, independente do quanto nós temos a oferecer. Porque Deus se coloca no meio dos seus através da nossa vida. Entendamos que acolher é outro convite do Senhor. Acolher os pequeninos, acolher os frágeis e dispensar amor. Nós entregamos o amor de Jesus ao irmão, porque é por meio do irmão que nós também amamos a Deus. Querido Jesus, nós te agradecemos pela sua palavra e te pedimos essa graça de sermos dóceis ao Espírito, a fim de fazermos aquilo que o Senhor deseja, de sermos fiéis aos talentos que o Senhor nos dá e nos pede para colocar em prática, nos pede para colocar a serviço da comunidade, de sermos servos e de nos alegrarmos em sermos servos por amor a Ti. E também de acolher, Senhor, acolher no amor. Cada um, cada uma que, por meio da nossa vida, virá se aproximar de Ti. E entendermos que essa acolhida se dá porque nós somos canal do Teu amor na vida do irmão, na vida da irmã. Terminamos tendo essa certeza no coração que amar o irmão também é uma forma de amar a Deus. E sabemos que por nós mesmos nós não conseguimos, Senhor. Então nos dê a graça de permanecer conosco, para que sejamos fiéis à Tua palavra, para que estejamos sempre em Ti. Muito obrigado, Jesus. Amém.